Olá, bom dia a todos. Hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem sobre os nossos olhos, não é? Sobre aquilo que o Senhor deixa ali, nos fala acerca dos nossos olhos. Claro, eu vou delimitar aqui duas passagens bíblicas, porém tem mais relatos sobre o nosso olhar, mas essas duas passagens exemplificam aquilo que verdadeiramente nós devemos ter cuidado, né? Eu acho que resume e traz muito da sabedoria de Deus para que nós venhamos cuidar aquilo que os nossos olhos estão vendo e aquilo que também a partir dos nossos olhos nós colocamos o olhar. Então não é só aquilo que nós vemos que entra em nós, aquilo que causa uma reação em nós, mas também aquilo que exteriorizamos através do olhar, ou aquilo que buscamos através do nosso olhar. Lembrando aqui que o olhar, o qual eu me refiro, não é meramente o olhar físico, mas sim o olhar espiritual. Aquilo que nós convertemos em sentimentos, em necessidades, em desejos. E aí então, esse olhar, ele projeta algo, ou ele também pode, não é, receber uma projeção. Agora, na leitura das mensagens, né, das duas passagens bíblicas, você vai entender melhor sobre o nosso olho, não é? Lá em Provérbios, que é onde eu quero começar, no capítulo 27, no versículo 20, fala assim: o inferno e a perdição nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Aqui, o Salomão, que é o autor de Provérbios, ele nos orienta, não é? Com a sua sabedoria, nos diz, faz ali uma comparação, né? Que assim como o inferno e a perdição, elas nunca se fartam, ou seja, estão sempre querendo alcançar, traçar alguém mais, né? Tanto o inferno quanto a perdição, ou seja, eles não se cessam, eles não se cansam de buscar, de ter mais coisas que levem para o inferno, que levem para a perdição do homem, ou seja, para os seus desejos mesmos e desígnios carnais. Então aqui, assim como o inferno e a perdição não se cansam, não se fatigam, não desistem, né? Assim também o coração, os olhos do homem, me perdoe, os olhos do homem eles não se satisfazem, ou seja, eles querem sempre mais. E o que ele quer dizer aqui com os olhos, não é, dos homens que sempre querem mais? Aqui os olhos representam o quê? Aquilo que nós queremos, aquilo que nós temos como anseio, aquilo que nós buscamos, aquilo que nós desejamos, projetos, ou seja, o homem faz planos, faz projetos, lança esses projetos durante 1 ano, 2 anos, ou a mais tempo, ou a um curto prazo. Não é errado nós projetarmos algo para a nossa vida. Nós temos que ter um planejamento, sim. Mas o Senhor aqui nos orienta através dessa sabedoria de Salomão, que é uma sabedoria que eu creio que vem de Deus, né? Tanto é que faz parte da Bíblia Sagrada, é para nos alertar sobre aquilo que nós temos buscado. Porque os nossos olhos não se satisfazem. Sempre querem mais alguma coisa. Conquistam aquele primeiro degrau, mas eles não se satisfazem, eles não estancam ali, eles querem mais. E isso mostra o quanto a nossa carne faz com que nós venhamos extrapolar. Muitas vezes lançamos um projeto, temos uma ideia inicial, temos um plano inicial que aos nossos olhos parece ser bom, mas quando nós chegamos naquele patamar, às vezes nos corrompemos e nos deixamos levar pela situação e queremos mais.
que foi de fato o que aconteceu com Salomão também. Ele mesmo, né, traz aqui essa sabedoria, mas ele mesmo caiu nisso, né? Os olhos dele estavam ali insatisfeitos, tanto é que ele veio depois ali a se misturar, não é? E a adorar outros deuses, né? Através das esposas que ele teve. Mas aí é uma outra situação, né? Há mais aí o que falar, né? Mas nós não vamos falar aqui sobre o Salomão, né? Mas vamos falar sobre esta mensagem sobre os olhos, né? A palavra de Deus também nos orienta que os nossos olhos são a candeia do nosso corpo, ou seja, é através dele que o nosso corpo recebe luz ou trevas. Como assim recebe luz ou trevas? Através dos olhos. Porque através do nosso olhar, se o nosso olhar for bom, o nosso corpo terá luz e produzirá coisas boas. No nosso corpo não haverá trevas, haverá luz. Mas se os nossos olhos forem maus, em nosso corpo se abrigará as trevas. Olha onde diz isso, lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 22 e 23. Eu vou ler aqui para vocês. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Então, o nosso corpo tem como candeia, ou seja, tem como entrada principal para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso coração, os nossos olhos. Tanto é que, se você experimentar e fechar os seus olhos por algum determinado tempo, você vai ver o quanto é difícil você fazer algumas escolhas, não é? Ainda mais para aqueles que jamais, talvez, enxergaram algum dia, ou talvez seja mais difícil para quem já enxergou, né? Não sei. Eu não estive nessa posição, mas eu imagino como deve ser. Então, nós vemos que o quanto os nossos olhos determinam as nossas decisões, o quanto os nossos olhos nos levam a fazer escolhas por causa do nosso olhar, por causa do nosso ver. E aí não é só o ver fisicamente, enxergar as coisas, mas sim porque através dele o nosso interior se enche de coisas boas ou ruins. Se os nossos olhos forem bons, teremos luz. Se nossos olhos forem maus, o nosso corpo será tenebroso, terá trevas. Então a palavra de Deus nos orienta o cuidado que nós temos que ter, né, ao enxergar de forma física e espiritualmente. O cuidado que nós temos que ter em olhar para as coisas que estão de fora e o que nós vamos trazer para o nosso corpo. A própria palavra de Deus nos fala, é lá em Mateus, mas agora eu não me recordo o versículo, acho que é Mateus 20, talvez. Depois você pode verificar aí, mas é Mateus 20, eu acho, que fala que, além, né, do nosso pé e nossa mão nos fazer pecar, que nós lancemos fora, mas ele fala do olho também, que se teu olho te fizer pecar, que você lance fora este olho, porque é melhor você entrar no céu, né, ser salvo com um olho só, do que você permanecer com aquele olho que está sendo ruim, ou seja, com aquilo que está lhe prejudicando, com aquela maneira de você enxergar, de você ver, ou de você querer as coisas porque você viu de tal forma. Então é melhor você não ter um olho e entrar no céu do que você ir para o inferno com este olho, né, continuando com os dois olhos, mas tendo este olho ruim, tendo este olho mau. Então, a palavra de Deus nos orienta a ter este cuidado. Como que nós estamos olhando para as coisas físicas e espirituais? Como que nós estamos enxergando? Nós estamos olhando com bons olhos? Lembrando que os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. O nosso corpo precisa muito dos olhos, deste ver. Só que não é só o ver, e sim como nós processamos isso, como que nós enxergamos isso e como que nós exteriorizamos também, né? Porque a mesma forma como nós recebemos através do olhar, nós também devolvemos através do olhar. E isso vai demonstrar quão grande luz há dentro de nós
ou quão grande trevas há dentro de nós. Que nós venhamos nos policiar e cuidar e lançar fora toda e qualquer forma que o Senhor aí, que desagrade ao Senhor. Que nós venhamos sondar, não é? Porque até ali, junto com os olhos, fala sobre o coração, né? Lá no capítulo 26, capítulo 6, no versículo 21, se não me engano, fala um pouquinho sobre o coração. Que o que tiver no coração, né, ali estará o teu tesouro. Então nós temos que cuidar aquilo que os nossos olhos estão olhando e que levam diretamente para o nosso coração e que fazem com que nós venhamos exteriorizar também. Que venhamos sondar se os nossos olhos estão sendo bons, se os nossos olhos estão produzindo luz para o nosso corpo, porque eles são candeias do nosso corpo, ou se esta luz é fajuta, né? É mentirosa, é enganosa. São todas, tudo trevas que há. Como que nós estamos reagindo e também emanando através do nosso olhar. Que o Senhor venha nos dar aí a direção, que o Senhor venha nos dar sabedoria e que, a princípio, nós venhamos buscar a Ele para que venhamos ter essa sabedoria de quando que devemos lançar fora um olho, né? De quando que devemos não olhar desta forma, reagir de outra maneira. E aí entra também, né, a exteriorização, entra também a forma como nós vemos o outro, como nós vemos as conquistas dos outros, como nós vemos a vida dos outros. E aí entra o quê? Julgamentos, aí entra pensamentos, aí entra especulações, né? Que muitos hoje estão sendo levados por isso. Mas que o Senhor venha nos orientar, que o Senhor venha nos ajudar. Faça uma oração ao Senhor pedindo para que os seus olhos sejam bons, para que os seus olhos, como candeias do seu corpo, venham ser bons e ter luz dentro de você e não trevas. Que nós venhamos ser luz. Que o Senhor venha nos dar mais orientação, porque de nós mesmos nós não conseguimos. Que o Senhor venha nos ajudar e pela sua misericórdia nós venhamos conseguir domar o nosso olho, né? Ter domínio próprio sobre o nosso corpo e principalmente sobre o nosso olhar, sobre os nossos olhos espirituais e físicos. Que Deus te abençoe, tenha um bom dia e até uma próxima mensagem, se Deus quiser.